Abra sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 30, versículos 18 e 19. Livro dos Provérbios, capítulo 30, versículos 18 e 19. O tema que nós escolhemos, o pastor pediu para que eu escolhesse o tema, e ele me disse que era uma reunião com os casados, e me disse também que a mocidade parece que ia cooperar em algum lugar, de forma que os casados iriam ficar. Então, nós vamos compartilhar algo para a vida dos casados. E aqueles que são noivos, que querem ficar, não tem nenhum problema, pode absorver a palavra de Deus. Provérbios 30, 18 e 19. Todos acharam? Diga amém. Amém. Glória a Deus. Diz assim a palavra de Deus: há três coisas que são maravilhosas demais para mim. Na verdade, há quatro que eu não entendo. Número 1, o caminho da águia no céu, o caminho da cobra na rocha, o caminho do navio no meio do mar e o caminho do homem com uma moça. Esse caso, ele diz que a quarta, três coisas maravilhosas, e a quarta ele não entende. Então, a primeira coisa maravilhosa, primeiro, o caminho da águia no céu tem um significado muito importante. Os casados devem ser guiados pelo céu. A resposta vem do céu, a alegria vem do céu. Paulo disse para a igreja: se agora vocês são de Cristo, pensai nas coisas que são de cima, apontando para o céu. O salmista disse: elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. A resposta vem do céu. Aleluia. Então estamos acertados. Segunda coisa que ele acha maravilhoso: o caminho da cobra na rocha. Mas que coisa feia, o caminho da cobra na rocha. Maravilhoso. Por quê? Onde a cobra passa na rocha, não deixa rastro, não deixa dívida, não deixa sinal que passou ali. Ela passa, é como a vida de um homem íntegro, de uma mulher íntegra, de caráter cristão. Onde eles passam, não deixam rastro para que alguém veja que por ali passou. Paulo disse que é para nós vivermos neste mundo de forma a agradar a Deus, e viver como se não fosse deste mundo, porque Jesus disse que o nosso reino não é deste mundo. Então o cristão, por onde passa, ele tem que deixar o cheiro de Cristo, mas não o rastro de uma vida imoral, de uma vida pecaminosa, de uma vida que denigre ou que blasfema do nome do Senhor. E a quarta coisa, o navio no meio do mar, uma coisa maravilhosa. O navio no meio do mar. O navio se guiava pelas estrelas na época que Salomão escreveu esse texto. Não havia GPS na época, não havia bússola. Então os navios, quando iam no meio do mar, eles se guiavam pelas estrelas do céu, de noite, de dia pelo sol, leste e oeste, norte e sul. Então onde eles iam, olhavam para cima, guiados pelo céu. Isso nos ensina que nós, os cristãos, somos guiados pela palavra de Deus que veio do céu. Na Bíblia diz Jesus: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Jesus estava com fome, estava fazendo jejum. O diabo falou: se você é o filho de Deus, transforme essa pedra em pão. Ele disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aleluia. Então Jesus, ele é o pão vivo, ele é a palavra, e nós somos guiados pela palavra que veio do céu. E a quarta coisa, o caminho do homem com uma moça. E essa quarta ele não entende, não tem significado. Que situação difícil. E agora? Qual é o significado disso? As três ele entende: o caminho na águia no céu,
o caminho da rocha na penha e o caminho da vida no meio do mar. Mas a quarta coisa, ele diz que não entende, não é? A quarta que eu não entendo. Então ninguém vai conseguir, não entende mesmo. É uma coisa. Paulo escrevendo na igreja lá em Éfeso, abra sua Bíblia, capítulo 4 de Éfeso. Abra sua Bíblia aí, capítulo 4 de Éfeso. Desculpe, capítulo 5. Quando ele estava dando ensinamento para os casados, ele ali dando instruções ao marido e à mulher, ele disse que havia um mistério. Quando ele fala que o marido deve amar a mulher como Cristo amou a igreja e a mulher submisso, aí ele fala assim: eis que eu vos digo um mistério. Que mistério é esse? É difícil entender o caminho de um homem com mulher, porque nós somos diferentes. Mas qual é a melhor forma de explicar isso? Eu vou tentar explicar para vocês. E o Espírito Santo que está conosco essa noite, que saiu da sua casa com você, com certeza, e é a minha oração, ele vai dar um jeito de misturar as minhas palavras com a dele, porque eu sou vaso de barro, e ele vai de encontro à sua necessidade. Ele vai trazer luz ao seu coração, ele vai orientar você, ele vai trazer a resposta na sua vida. O que você precisa somente é deixar o coração aberto, a mente focada naquilo que vai sair do altar para a sua vida. Se você veio com alegria para receber a palavra de Deus, você pode glorificar a Deus nesse momento e dizer como Samuel: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Amém? A melhor forma de explicar essas coisas estranhas, esses mistérios, coisas difíceis de entender, é usar figuras ou imagens. As figuras e imagens falam mais que palavras, Se você prestar atenção, você vai ver que Jesus, quando ele estava dando os seus ensinamentos, ele usava figuras. Ele ia passando no caminho, aí ele via um homem com um embornal semeando, arando a terra, e ali ele colocava semente e ia jogando terra. Aí ele conta a parábola do semeador. Quando ele queria ensinar para a gente uma forma de viver que agrade ao Senhor e que traga transformação à sociedade, ele então usou o sal e a luz. Quando ele diz: olha, vós sois o sal da terra, Se o sal for insosso, para que serve, a não ser pisados pelos homens, Então Jesus usou figuras de linguagem. Ele usou, por exemplo, para falar de um homem, da sua confiança em Deus, do seu prazer no Senhor, na sua vontade de edificar a sua vida, a sua família, a sua casa. Ele usou a casa na rocha. Lembra desse fato? Então, para melhor compreensão do tema nessa noite, casados e felizes, porque tem muita gente que é casado, mas não é feliz. Tem muita gente que diz ser feliz, mas não é casado. E geralmente felicidade não está atrelada ao casamento ou ao dinheiro. Mas é importante que os que são casados tenham a alegria do casamento, sejam felizes. Então, meus irmãos, surgem algumas perguntas, Por que os casamentos acabam? Pastor, eles acabam porque eles não têm Jesus. Eles acabam porque eles não servem ao Senhor. Pois é. Mas o divórcio entrou na casa de Deus, e com certeza eu e você conhece alguém próximo a nós, alguém que está na igreja que está divorciado, sim ou não? Quem conhece alguém que se divorciou, que é crente? Levante a mão, deixa eu ver. Uma grande maioria das pessoas conhece alguém que infelizmente o seu casamento desandou e acabou-se, Seria possível identificar previamente as falhas que causam uma ruína do casamento? Sim, é possível. Nada acontece por acaso. Os sinais vão aparecendo ao longo do caminho. É como uma casa precisa de manutenção, como um carro, A casa começa a pingar, você sabe que está na hora de dar uma manutenção no telhado.
Um fio do chuveiro começa a ficar meio preto, você sabe que tem que trocar o fio que está esquentando, senão vai queimar e vai cair o disjuntor e a casa vai ficar. Assim é o casamento. Então fique atento aos sinais, para que você possa então fazer a manutenção. Eu fui claro? Sim ou não? E aí os casais, quando não conseguem visualizar os sinais de destruição do casamento, vão embora. Há algumas figuras que podem identificar. Para começar, eu disse para vocês que imagens falam mais que maravilha. Eu disse também que o Senhor Jesus fez uso de imagem e figuras para transmitir princípios. E eu disse também que nós vamos relembrar algumas imagens conhecidas que nós levamos para o casamento, né? Aqui, quando nós casamos, cada um de nós levou o quê? 1, 2 e levamos o quê? Uma mala velha e sem alça. O senhor tem ela ainda lá, pastor Edson, a sua mala velha? Está no porão. Olha que pode não estar lá, hein? Pode estar num lugar que você nem imagina. Talvez se eu perguntar a esposa onde é que está a mala velha dele, irmã, talvez você vá ver que não está tão longe assim como nós pensamos, né, irmão? Você trouxe mala também no casamento? Mala velha? Trouxe? Trouxe não? Será que não? Sem alça. Você trouxe aí uma imagem de uma mala. Eu não sei se dá para ver legal daí, tá? Dá para ver a mala velha? Sua mala? Não é seu marido não, porque tem mulher que fala seu mala, né? Sem alça. Não é seu marido, é a mala. Que mala é essa, irmão Nivaldo? Essa mala velha sem alça se parece com a nossa herança familiar, que não é dinheiro. Quando nos casamos, nós levamos nossa mala com todo o nosso enxoval, e junto nessa mala vai alguns bons e maus hábitos, vai também algumas manias, algumas culturas, vai também alguns vícios, algumas deformidades de caráter, não é? Por exemplo, você, irmã, foi criada numa casa onde as coisas foram sempre ensinadas a colocar no devido lugar, e talvez ele ou ela é uma casa que as coisas eram um pouco bagunçadas. Por exemplo, pasta de dente, né? De repente você, querida irmã, pega a pasta de dente e você vem de baixo para cima, porque papai ensinou que para economizar, né, vem de baixo para cima enrolando para não ficar nada, para jogar nada fora. E esse abençoado aí, ele trouxe da mala velha dele um costume de pegar a pasta pelo pescoço e meu bem, aí você vem e fala, meu bem, começa de baixo para cima para economizar. Você, para quê, mulher? Vai acabar mesmo? Depois a gente rola no final. São comportamentos diferentes. Alguns levam vícios, alguns levam deformidade de caráter. Na complexidade do casamento, irmãos, é possível ver duas pessoas diferentes se harmonizarem numa relação. A gente chama isso de ajustamento conjugal, e ela se dá logo nos primeiros anos de casamento, não é? Às vezes você, querida irmã, e você, irmão, teve surpresas boas ou desagradáveis lá na lua de mel, né? De repente você viu, que nem aquele casal, né? Já contei para vocês, história, vou contar de novo. Ela tinha um problema terrível de mau hálito, a moça tinha um mau hálito terrível, irmão. E ele, o noivo, tinha um chulé que ninguém aguentava. E naquela época o namoro era rejeitado pelos pais, e aí os dois iam se encontrar somente na lua de mel. E quando chegou na lua de mel, ela entrou no banheiro para poder tomar banho, né? Tirar aquele vestido e tal. Aí ela começou lá no banheiro a falar assim, meu Deus, como é que eu vou falar para ele do meu bafo, do meu mau hálito, não é? Como é que eu vou falar para ele?
ele agora vai estar de perto, vai dar o primeiro beijo e tal. Aí ele lá na cama, pensando em tirar o sapato, aí ele preocupado, meu Deus, como é que eu vou falar para ela do meu chulé? Vai ser terrível. O que eu vou falar para ela? Como é que eu vou explicar para ela, né? Aí ela começou de lá, meu bem, você fala, amor, eu tenho algo para te revelar. É, linda, eu também tenho algo para te revelar. Aí, então eu vou aí, nós vamos conversar. Aí sentou na cama, do lado dele, meu bem, eu tenho algo muito sério, a moça falou, eu tenho algo muito sério para te revelar. Eu quero que você tenha paciência. Quando ele olhou para ela e ele sentiu aquele mau hálito perto dela, ele disse, não precisa, eu já sei. É, você já sabe? Eu bem de conta não. Você tem mania de comer meia dos outros. Você comeu minha meia. Na complexidade do casamento, é possível ver duas pessoas diferentes se harmonizarem. Não dá para devolver mais. Eu quero dizer para vocês que para se harmonizar, ser feliz no casamento, custa. Repita comigo: trabalho, esforço, investimento e renúncia. Você está entendendo? Você precisa trabalhar para o seu casamento. Não é porque você é cristão que você não precisa pôr princípios que estão na palavra de Deus em prática, que Deus vai revelar tudo num sonho para ele. Não, Deus, ele se preocupou com o homem, e por causa do pecado o homem deturpou as relações com Deus e com o seu próximo. Então é preciso haver um reajustamento. Então você precisa se esforçar para agradar o seu cônjuge. Você precisa investir no casamento, investir em boas práticas e também renunciar. Embora serem tão distintos, Paulo diz que é em seu ministério. Como é que pode duas pessoas tão diferentes se ajustarem? Mas um não pode excluir o outro. Nesse ajuste conjugal, meus irmãos, marido e mulher, após a lua de mel, não querem abrir mão de coisas valiosas demais para si. Faz 30 anos que ela casou e ela levou aquela camisola da avó dela, que a avó dela disse: olha, minha filha, leva essa camisola, ela dá sorte, abençoada. E aquela camisola velha, até hoje é aquela camisola que ela usa para dormir, já está cheia de buraco, parece que foi na guerra, mas ela gosta da camisola da vovó, não quer dar um jeito de jogar essa camisola fora. E ele gosta daquela camisa do Lula, da eleição de 1998, né? Já está toda furada, mas ele adora dormir com aquela. Todo mundo tem uma camisa velha e uma camisola velha, né? Eu tenho uma camiseta velha que eu adoro dormir com ela. E eu comprei, irmãos, em 1997. Ela parece que está transparente, mas é tão gostoso de dormir com ela. Agora pense isso nos seus defeitos, nas suas dificuldades, que entra ano, sai ano, e você continua fazendo a mesma coisa, orando, Jesus muda, mas você não se esforça. Nunca é tarde para a mudança. Devemos ser sensíveis aos nossos cônjuges. Por quê? Porque nesse ajuste conjugal, marido e mulher, após o lua de mel, não querem abrir mão das coisas valiosas, e também aquelas quinquilharias, né, que se tocadas pelo cônjuge, o barraco se levanta. Então nós devemos ser sensíveis ao nosso cônjuge e desapegar dessas quinquilharias e buscar andar em novidade de vida. Paulo, escrevendo à igreja, ele diz, lá no capítulo 12 de Romanos: rogo-vos, irmãos, em nome do Senhor, que não vos conformeis com este mundo, mas transformai pela renovação da vossa. Vocês estão? Tem gente aqui na palestra? Tem gente aqui ou não? Rogo-vos, irmãos, que não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa. Tem gente aqui ou não? Da vossa mente. A mente, irmãos, é o problema. A gente tem que mudar, trabalhar, andar em novidade, reaprender, transformar, não é? E entrar num
numa situação, num patamar em que nós fazemos bem ao nosso cônjuge, à nossa família. Vamos deixar essa mala sem alça para lá, tá bom? Vamos deixar essa mala velha para lá. Uma outra coisa que nós devemos ter no casamento, primeiro nós levamos a mala velha, agora nós devemos ter no casamento uma conta bancária. Quem tem conta bancária aqui conjunta? Levanta a mão, conjunta. Que bênção, né? A maioria, quem trabalha aqui, deixa eu ver as irmãs, trabalham, todo mundo trabalha, que bênção, maravilha. Tem alguém que falou para outra assim: eu tenho uma conta separada do meu marido, lá em casa cada um paga a sua conta, eu tenho o meu salário. É assim lá, irmão? É assim lá? Tem uma conta só? Mas você não levantou a mão. Está com medo? Vai ficar pior um pouquinho. Tá bom, irmão? E aí atrás? Ele que é seu noivo? Que bênção! Vocês vão casar, vão ter conta conjunta ou conta separada? Ô glória a Deus, aleluia. Já fez curso de noivo? Lá em Jundiaí tem, vocês são convidados a fazer o curso de noivo comigo, viu? Vai ser uma bênção. Começar semana que vem, vai ser online. Só fala para o pastor Antônio Araújo do Monte de Carlos inscrever vocês lá, que não vai ter problema nenhum, vai ser uma bênção. Então vamos lá, todos nós no casamento devemos ter uma conta bancária. Nessa conta bancária, nós devemos depositar mais do que sacar. À medida que o casamento vai passando, a gente só quer sacar. A gente casa para que o outro nos faça feliz. Nós exigimos do outro que ele nos faça feliz. Mas se a gente começar só a sacar, sabe o que vai acontecer? Nós vamos perder o crédito e podemos ir à falência. Existe muita gente no casamento que o cônjuge, o marido ou a mulher, é o verdadeiro sanguessuga. Ele não doa nada, ele só sabe pedir. Aliás, nós vivemos num século onde as pessoas só querem receber. Feliz é você que está anotando, feliz é você que está guardando o que você está aprendendo, porque se existe um caminho de um homem e da mulher que precisa ser entendido, nós só vamos conseguir entender esse caminho olhando para as Escrituras. E uma das coisas que o Senhor Jesus disse lá em Atos 7,35, se não me falha a memória, quando Paulo disse à igreja: olha, bem será se vocês fizerem como o Senhor, lembrarem do Senhor, que ele disse: melhor coisa é dar do que receber, porque quem dá tem. E muitas vezes o camarada ou a mulher entra no casamento e só quer receber carinho, receber presente, receber, mas ele nunca dá. Nós estamos vivendo uma época que as pessoas só querem ganhar, dar, ninguém quer dar nada. As pessoas saem de casa e vêm para a igreja para receber a palavra de Deus, para receber a cura. Ele quer a cura, ele quer a porta aberta, ele quer o emprego, ele quer a solução, ele quer a salvação do filho. Irmão, levanta a mão para quem quer oração. Todo mundo levanta e todo mundo tem motivo de oração. Mas muitas das vezes nós esquecemos do princípio bíblico que está lá em Efésios. Quando nós orarmos, vocês já oram com ações de graças. Levante a mão no santuário do Senhor e agradeça a Deus. Paulo disse: sejam agradecidos. Em tudo sejais agradecidos. No casamento precisamos investir mais do que cobramos, elogiar mais do que criticar, amar mais do que exigimos ser amados. Muita gente está saindo do casamento, desistindo, entrando em divórcio, porque ele diz: irmãos, ele não demonstra que me ama, e a pessoa tem uma vontade e uma preocupação que o outro demonstra. Mas eu quero dizer para vocês que a felicidade no casamento não é automática, mas é um alvo a ser perseguido, com muito esforço, com muito trabalho e com muita dedicação. Eu desejo ser o marido que Deus quer que eu seja, eu desejo ser a mulher que Deus quer que eu seja, e não o estereótipo, as figuras do mundo que eles mostram aí fora, como deve ser o marido, deve ser a esposa, porque eles estão alienados, eles estão fora da vida com Deus. A Bíblia diz que eles estão mortos de delitos e pecados, mas nós que temos Jesus devemos lembrar que antes de tudo, até da igreja, Deus fez a família.
A primeira coisa que Deus fez lá no Éden foi o casamento, foi o casal. Então o casamento ele chegou até primeiro do que a lei, primeiro do que o salmo, primeiro do que a igreja de Cristo. Então Deus é o maior incentivador do sucesso do casamento. Você está entendendo? Diga amém. Se não entendeu, diga eu não entendi, não tem problema, eu repito. Está entendendo? Diga amém. Amém. Bora. Tem gente aqui? Que benção pura. Um casamento feliz é construído com inteligência, com dedicação e esforço. No final eu vou dar algumas coisas importantes para a felicidade do casamento. Um casamento feliz não existe almas gêmeas. A Bíblia ensina que é uma união de duas pessoas distintas, diferentes, para um propósito comum, um casamento. Nós somos diferentes, não é? Pastor, só vai em shopping? Já a irmã vai em shopping? Não é? Irmã, você gosta de shopping, irmã? Por que você gosta de shopping, irmã? Para ver sandália, não é? Não é bonito? Ou comprar também, né? Só para ver não resolve, né? Mas geralmente quando você vai na loja, no shopping para comprar, você compra a primeira que você vê. Você experimenta umas 15 mais ou menos. Você nem sabe, né, irmã? Nem sabe, né? Por exemplo, então, meus irmãos, nós somos diferentes. Se você for comprar um pacote de maisena no supermercado, o homem vai lá na gandula da maisena e traz a maisena, não é verdade? E a mulher? A mulher vai lá no supermercado, olha a panela, olha o arroz, olha a carne, olha não sei o quê. Chega lá na maisena e não compra maisena ainda. Não é verdade, irmã? Então eu estou falando de coisas comuns. E eu espero que você entenda que o que faz a gente melhorar no casamento não é aqueles 7 passos, casamento feliz, 15 ofertas para fazer o marido de... Não, os crentes, filhos de Deus, o que nós precisamos é entender os princípios. Diga, nós precisamos aprender os princípios. É os princípios que movem nosso caráter. O princípio do amor, o princípio do perdão, o princípio de fazer o outro feliz, o princípio de amar a esposa como Cristo amou a igreja, o princípio de amar o marido e respeitá-lo como a igreja